interagido e vai trazer toda essa experiência para a gente. Queria chamar aqui o Alex, uma salva de palmas. Obrigado. Bom dia. Olha, apesar disso tudo, né, falou dessa participação, realmente eu acho que é importante a gente participar o máximo possível de todos os movimentos que tem em torno de novos serviços de marketing e comunicação. E eu acho que um pouco que eu vou comentar aqui é falar um pouco dentro do escopo de atuação desse evento e já de cara fazendo um certo questionamento. Até que programas jamais eu serei o último a questionar programas de fidelidade ou programas de loyalty dentro desse escopo de atuação, principalmente de focar na manutenção de clientes, na conquista de clientes e de engajar clientes. Eu seria o último a questionar. O único ponto de questionamento que eu faço é o como esses programas estão sendo tocados e se a gente não deve refletir no piloto automático de programas de fidelização. Na verdade, o que eu coloco sempre é o seguinte: se eu perguntar para vocês aqui, levanta a mão, por favor, quem participa de pelo menos como consumidor, não como prestador de serviço ou o que quer que seja. Quantos de vocês, quem de vocês participa de pelo menos um programa de fidelidade? 100%. De 2 programas de fidelidade? Quase 100% praticamente. 3 programas de fidelidade. Então, esse é o ponto. Eu acho o grande risco que tem num programa, e por isso que eu falo bastante de surpresa e encantamento, que eu acho que é algo a ser agregado aos programas que são aqueles com uma certa continuidade dentro do escopo de atuação das empresas. A maior parte dos programas, quer dizer, e não pode ser muito diferente, mas ele é baseado pura e simplesmente no acúmulo de pontos. E repito, não vejo nenhum problema com isso, ao contrário. Eu acho que é a forma mesmo de você lidar com os seus clientes e dar a eles oportunidade de trocas favoráveis por enfim, upgrade em hotel, passagem através de milhagem, ou seja, todo esse contexto global que são os programas baseados no acúmulo de pontos. O grande questionamento é esse: até que ponto, em determinado ponto, o programa passa a ser uma obrigação, estou falando isso na percepção do público final, uma obrigação ou um benefício real, entendido como benefício real. Vou me explicar melhor. Todas as vezes que você tenta resgatar milhas, por exemplo, e você acaba concluindo o quão difícil é você conseguir as suas milhas exatamente no momento que você estava planejando, né? Quer dizer, todos aqueles senões que tem, os resgates que tem os programas mais conhecidos. Os de milhagem são um exemplo, acho, dos mais evidentes que tem. Nós lá na rede Sheraton, né? Na verdade nós somos o Sheraton São Paulo da WTC Hotel, que é uma franquia. Mas é lógico que nós participamos do grande programa de fidelidade da rede Starwood, né? Acho que a maioria de vocês deve conhecer muito bem, que é o SPG, Starwood Preferred Guest. E a gente nota, às vezes, que é claro que ele é um fator de decisão de um hóspede. É claro que quando ele vai viajar para determinado lugar, é claro que o fator de decisão ele acaba pesando em algum momento se você tem ou não, se você participa ou não do programa como SPG. O problema é quando isso acaba sendo meio que uma obrigação mesmo. É quando ele encara isso como algo, poxa, vocês têm que ter mesmo, e acabou. Isso não é algo que o diferencie dos demais. Isso é pura e simplesmente entendido, em algumas vezes, como, ok, vocês não fazem mais nada do que obrigação, e eu mereço fazer parte desses programas. O que eu defendo é a estrutura toda de relacionamento e de fidelização desses clientes, que eles acrescentem alguns aspectos que saiam da relação piloto automático, que é o acúmulo de pontos e as trocas consequentes que tem. Que é você acrescentar
dar mais ênfase para 2 pontos, além do simplesmente o acúmulo a troca por bens ou serviços que você pode proporcionar pelo acúmulo de pontos, que é surpresa e experience, e experiência. Quer dizer, que você consiga agregar algo mais que vá além daquela troca que o cara já dá como algo inerente ao negócio, algo que realmente surpreenda, que encante o seu cliente. Como eu falei, nós fazemos parte do SPD, e o SPD, eles criaram uma forma de você viver uma experiência especial, ao invés de trocar seus pontos pura e simplesmente por hospedagem ou por A e B dentro dos hotéis, de você viver um momento realmente especial. Né? Os moments eles foram criados para que você consiga trocar os seus pontos, não simplesmente por hospedagens, mas por experiências como agora na Copa do Mundo, através de uma parceria com a Coca-Cola, os participantes do programa SPD, eles tinham a chance de trocar pontos por ser VIP, na Copa do Mundo. Isso implicava em eles terem acesso a um kit especial, eles iam num coquetel, nós recepcionávamos esses clientes lá no hotel, para que eles, junto com Coca-Cola, recebessem um kit especial, transfer para a Copa do Mundo, visita exclusiva ao ambiente onde tinha a taça da Copa do Mundo, enfim, um privilégio de participar de um programa dentro de todo um contexto de uma experiência excepcional. Isso acontece em diversas situações, onde você, em shows, onde você consegue ir a bastidores de shows, trocando pontos pelo privilégio também de participar daquilo que não se consegue comprar. É daquilo que realmente só esse programa consegue proporcionar. Visitar boxes numa prova de automobilismo, por exemplo, ou estar em bastidores de shows e tudo mais. Se você entrar hoje no site do SPD Moments, você vai ver, por exemplo, que você tem desde ingressos especiais para o Jersey Boys, por exemplo, ou o show da Britney Spears lá em Vegas, mas você tem também coisas do tipo, você tem um personal shopper, um personal food shopper em Roma, na Itália, por exemplo. Quer dizer, são experiências realmente especiais, experiências que você não consegue fazer numa transação pura e simples do seu negócio, do dia a dia, que seria hospedagem, A e B e tudo mais. E a cerejinha do bolo que eu coloco é como surpreender, quer dizer, como ir um pouquinho além, no extra mile, que você consegue junto ao seu cliente, com atitudes singelas até. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, que é um exemplo baseado na nossa experiência como um hotel, né? No caso do Sheraton. Eu vou contar um pouquinho essa história aqui. Nós sediamos lá o Best of Blues. Foi um festival de blues fantástico, trazendo diversos, Buddy Guy, diversos artistas do blues internacional. E veio a George Stone, esteve aqui, né? Então, nesse momento nós identificamos uma possibilidade de encantar. É claro que quando você vai encantar uma personalidade, um artista, é claro que você dedica um esforço todo especial para receber bem aquele artista e tudo mais. Mas eu estou falando, e depois vocês vão ver o desdobramento do programa. Nesse caso aqui, o nosso pessoal pesquisou a vida da George Stone e descobriu que ela gosta muito de cachorros, tem uma cadelinha chamada Dusty, e, por coincidência, nós temos um programa que chama-se Love That Dog, um programa dentro do hotel que aceita cachorros como hóspedes, né? E sabendo disso, nós preparamos uma recepção para a George Stone no quarto dela, onde tinha um porta-retrato, ela com a Dusty. Nós compramos um cachorrinho ali, colocamos um fone de ouvido, e a carta dizia o seguinte: olha, seja bem-vinda, na próxima vez traga a Dusty, porque nós somos dog friendly, você pode trazer a sua querida Dusty. Com base nessa experiência, nós criamos então, hoje virou um programa para quaisquer hóspedes. Então hoje já é default. O hóspede, ao confirmar a sua reserva, existe uma pesquisa desse hóspede, até com muito cuidado para você não colocar a foto errada, né? Que às vezes o cara está indo para o hotel e nem sempre é com a pessoa esperada e coisas desse tipo.
Então, existe todo o cuidado de você também não pisar na bola, mas a gente hoje é default, nós ampliamos o programa, hoje os nossos hóspedes, todos aqueles que nós conseguimos ter a segurança de uma boa foto e ter a segurança que é a foto correta, ele chega no seu quarto, ele tem um porta-retrato com uma foto dele ou de algo que a gente consegue descobrir da vida dele. Isso tem gerado, naturalmente, sem forçar a barra, gerado manifestações espontâneas, né? Até de gente conhecida, né? Aqui no Instagram, por exemplo, elogiando a atitude de você se sentir em casa. Hospedar é proporcionar às pessoas o melhor ambiente possível, né? Hotel sempre tem um serviço sensível, né? As pessoas esperam encontrar a sua segunda casa ali, até, se possível, uma experiência melhorada na sua casa. Então, qualquer iniciativa dessa, de encantamento, né? De surpresa, de surpreender as pessoas mesmo, ela é muito bem vista quando você sai do lugar comum. Esse é o nosso serviço Love the Dog, que eu comentei. E aqui também teve uma experiência especial que eu queria dividir com vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui a Estopinha. Eu não conhecia, mas é uma grande personalidade, né, nesse universo do Face. A Estopinha, eu descobri depois, que é o terceiro cachorro mais curtido do mundo. Eu não me lembro quais são os outros dois, mas tem mais de 1 milhão, quase 1.800.000 likes no site. E a gente, sabendo que a Estopinha ia se hospedar com o Alexandre, que é o Dr. Pet, que tem um programa de TV, então a gente preparou toda uma recepção para a Estopinha, e só para ela, a carta que ela recebe, né, que o hóspede recebe, a carta foi dirigida a ela. E aí está todo esses equipamentos que ela está usando ali, são os equipamentos que o hotel fornece, né, para quem leva os seus cachorros. É lógico que você tem todo um trabalho de higienização pós. E aí você consegue ter espontaneamente, nós não combinamos nada com o Alexandre, não foi permuta, eles pagaram a hospedagem, foi simples fato de você conhecer e saber que tinha essa personalidade, né, se hospedando, dentro desse princípio de transformar o espaço numa experiência especial. Isso nós tivemos espontaneamente parte deles, 2.000 compartilhamentos, 62.000 curtidas. É uma das melhores performances que nós tivemos dentro de redes sociais. Com uma simples atitude coerente com aquilo que se faz. Ninguém está forçando a barra, ninguém criou isso da noite para o dia, o programa existia, é só você potencializar, surpreendendo de uma forma adequada. E aí, com base nisso, a gente está todos os dias, a gente tem reuniões semanais, que é pensando em como surpreender, em como encantar os nossos hóspedes. O que fazer para que nos vejam de uma maneira que vá além da obrigação de você manter um bom programa de pontuação. Então, por exemplo, se você... nós temos uma boa academia com padrão Sheraton, não sei se vocês sabem, mas se você se hospedar, frequentar uma academia no Sheraton São Paulo, você pode continuar o seu programa em qualquer outro Sheraton mundial, que lá tem uma orientação para você não perder, né, para aqueles viajantes mais frequentes, você não perde o seu programa de físico, né? Então, mas você pode, se você quiser, você pode levar equipamentos para o seu quarto, que a gente chama de in-room fitness. Você pode levar. Então, um diretor de uma empresa está num evento, não quer aparecer de shorts na frente do subordinado, sei lá, tem alguma coisa, leva-se para o quarto todos os equipamentos que tem. Nós fomos o primeiro hotel a ter uma frota de bikes, isso já faz quase 2 anos, à disposição do hóspede, né? Até porque nós estamos junto da ciclofaixa, o que facilita também esse trabalho. Temos um menu de travesseiros que os hóspedes podem escolher, isso não é grande novidade, mas que os hóspedes podem escolher pela forma ou até pelo aroma, pode escolher os seus travesseiros. E com uma forma de surpreender, alguém identificou você, no final da tarde, você ofereceu um chazinho da tarde para os seus hóspedes, você simplesmente bate na porta e oferece um chá. Para o verão agora a gente está pensando em oferecer sucos refrescantes também, dentro desse mesmo espírito de você surpreender as pessoas com algo que elas não esperam. Esse equipamento que está aqui, ele é o que a gente chama de personal closet. Na verdade, tudo baseado na observação dos hóspedes frequentes.
um problema, entre aspas, é você ficar carregando para lá e para cá malas, e se você conseguir otimizar o seu espaço, né, na mala, muito melhor. Então, esse Personal Closet, nós oferecemos aos hóspedes frequentes para que ele possa deixar parte dos objetos de uso dele, seja de objetos profissionais, e ele possa diminuir sua mala, e quando ele retorna ao hotel, esse armário sobre rodas vai para o quarto dele, é o armário dele, que está reservado para ele, logicamente é para aqueles hóspedes mais frequentes. E o nosso último produto, que também somos pioneiros na América Latina, ao invés daquele jornal diário que é oferecido para aqueles hóspedes que desejam, né, que a gente já oferecia isso, que você possa ler numa outra língua, enfim. Nós estamos com o Press Reader, que é um produto novo, que você já entrega no próprio device dele, quer dizer, a gente entrega uma senha que ele possa acessar mais de 1000 títulos internacionais, inclusive brasileiros, jornais diários brasileiros, tal, que ele possa acessar do seu próprio tablet, o seu PC, o seu note, ele possa acessar esse programa também. Então, na verdade, o único recado que eu dou aqui, muito rapidamente, quando eu fui convidado para falar alguma coisa sobre os programas de fidelidade, já que a hotelaria, isso é bastante comum, bastante frequente, é essa percepção que nós temos lá no nosso time, o quanto é necessário que você saia do lugar comum. O cara do SPG, naturalmente, ele se sente já muito bem tratado por fazer parte, por ser recebido de uma maneira diferente. O que fazer além disso? Como você sair do piloto automático? Então, eu acho que até corri demais, André. Temos até aqui alguns tempinhos para perguntas e respostas, mas era isso que eu tinha para dividir com vocês, um pouco da nossa experiência, o que nós estamos tentando fazer dentro da realidade lá do nosso Sheraton São Paulo WTC Hotel. Estou à disposição se quiserem conversar um pouquinho a respeito. Obrigado, Alex, e a gente vai querer explorar mais do Alex, contando esses casos fantásticos aí. Adorei o Personal Closet, adorei vários outros mimos ali que vocês entregam. A gente costuma prestar muita consultoria voltada em fidelização, né? E uma das coisas que a gente costuma falar é que o ideal é você encontrar o equilíbrio, conseguir entregar o hard benefits, que muitas vezes vem através da pontuação, e entregar os soft benefits também, que é aquele efeito wow. Eu vi vários cases do efeito wow, não sei se eu perdi alguma parte da tua fala, mas queria que você reforçasse se o programa do Starwood Preferred Guests, se ele entrega pontuação também, e qual que você entende que é o peso da relevância, talvez, do hard e do soft benefits, e como é que você consegue fazer os soft benefits em escala. Em algum momento eu fiquei com a impressão que você falou que não é só para os famosos, que é para todo mundo, mas é para todo mundo que atinge um determinado nível no programa, ou para todo mundo mesmo, que é um desafio, né? Deve ter uma equipe enorme para fazer isso também. Na verdade, primeiro é contextualizar, né? Não, antes de mais nada, temos que encarar. O SPG é um programa mundial, né? E o SPG Moments, todas aquelas experiências especiais, eles são concebidos para o mundo. Então, na verdade, tem alguém lá o tempo todo tentando captar momentos especiais e colocar e disponibilizar isso para que as pessoas possam trocar por pontos. Então, sim, é um programa de pontuação, base de acúmulo de pontos mesmo. O SPG é isso, que você troca por hospedagem, que você troca por alimentos e bebidas dentro do hotel. Mas o que nós fazemos, além de, quer dizer, todo o uau de encantamento e tudo mais, ele é local. Isso só pode ser local, porque é dentro de uma realidade que nós estamos observando aqui. Se bem que esses programas poderiam ser também adotados por outras unidades. Eu tive, por exemplo, em Frankfurt, no Sheraton em Frankfurt, que o hotel fica ao lado da floresta da cidade, que é um lugar fantástico ali, né? E para fazer trilha e tudo mais. E eles não tinham bikes, por exemplo. Eu achei, não é possível que você não tenha bike. Nós temos bike em São Paulo. À beira da Berrine, né? Nós temos bike para os hóspedes, né?
E nós acabamos, na verdade, o nosso exemplo acabou estimulando para que o Sheraton Frankfurt, essa unidade Sheraton, também levasse a bike como uma experiência para os seus hóspedes, que fazia até muito mais sentido. O grande desafio é esse mesmo, como você sai, você tratar o famoso, a personalidade, é mais simples, entre aspas, porque são muito mais conhecidos, seus hábitos, você sabe identificar mais claramente o que oferecer para esse. O desafio é como você levar isso, e nós não fazemos distinção. Essa coisa do porta-retrato, o único limitante que tem o porta-retrato é ter a certeza que aquela foto é uma foto que, sim, pode ser usada, né? Enfim, que não tenha até coisas muito mais chocantes, por exemplo, de botar um casal sei lá, e uma daquelas pessoas ter morrido, por exemplo, ou ser separado, enfim. A gente ter essa preocupação de ter uma foto que não corra esses riscos todos. Mas a ideia hoje é horizontalizar isso, quer dizer, tentar fazer o mundo ideal é que todos os hóspedes que entrem lá tenham esse serviço de busca por uma boa foto e que todos tenham. Estamos chegando hoje a aproximadamente 15% a 20% dos hóspedes. Fantástico. O André está circulando com microfones, como o Alexis fez uma apresentação abrindo espaço para perguntas, queria abrir para vocês também, quem quiser explorar um pouco mais, nosso palestrante. Eu na verdade, tenho uma pergunta, Alexis. A gente, no mês passado, sediou o America's Customer Festival em Las Vegas, a edição dos Estados Unidos do nosso evento. E algumas das redes hoteleiras estavam apresentando como elas alavancaram seus programas de fidelização através da premiação pelo engajamento do consumidor, e não simplesmente pelo ato da compra, enfim. Quão complexo é implementar esse tipo de estratégia? E, enfim, quais os desafios e oportunidades de você abordar isso, o engajamento pela própria surpresa? Enfim, você simplesmente engajou com a marca e você é beneficiado ou premiado por conta disso. Isso é algo que é possível de ser sistematizado? Eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, eu falo dentro de uma realidade, né? A nossa unidade é uma unidade relativamente pequena. Nós temos 296 quartos, né, nesse hotel aqui. Quer dizer, eu fico imaginando aqueles mega hotéis em Vegas, por exemplo, com 3.000 quartos. Como é que eles conseguiriam? Como é que você conseguiria praticar isso tudo num contexto, né, de uma rede muito maior, com muito mais quartos? A dificuldade muito grande de fazer isso artesanalmente, como a gente tem feito. São seres humanos que vão lá e pesquisam no Face, no LinkedIn e tal, para poder entender melhor aquele hóspede, cada um deles. Acho complicado, acho que dentro do contexto de Big Data, talvez seja possível você pescar esses elementos que te deem a mesma confiança em você tratar aquele hóspede com as suas peculiaridades, né, a ponto de você ter uma foto dele lá. Acho a escalabilidade disso, acho meio complicado a princípio. Acho que acho meio difícil. Alguém mais quer direcionar alguma pergunta para o Alex? Se quiser, levanta a mão para o André chegar mais fácil. Tem algum outro causo que você gostaria de compartilhar com a gente, assim, interessante, que possa trazer um aprendizado? Olha, eu acho que assim, você conseguir fidelizar, nós temos aí, esse programa Love the Dog, por exemplo, você acaba fidelizando alguns clientes pelo simples fato de, por exemplo, o Jorge Benjor é o nosso hóspede frequente lá, e que aqui é a casa dele, né? E ele tem um cachorrinho que é o Paulinho. Esse cachorro está tão habituado, e ele usa quase sempre o mesmo quarto, que a hora que ele chega no hotel, agora que sai do elevador, você põe o cachorro no chão, ele já sai correndo para a casinha dele, que ele sabe que ele vai encontrar naquele quarto. Agora, por curiosidade, o Estopinha e o Paulinho se encontraram lá, fizeram a sua festinha lá no corredor. Enfim, e todo momento, por exemplo, tem coisas que são muito dentro de uma realidade muito da observação 1 a 1 mesmo. E a gente também acha que tem que empoderar o pessoal que lida direto com os hóspedes, para que eles tomem atitudes por eles próprios também, né? Atitudes pequenas, mas que são que contribuem muito com essa percepção de cuidado especial que se dá. Por exemplo, um caso recente, um hóspede americano que estava interessado em comprar goiabada brasileira, porque ouviu falar que era muito boa, não sei o que e tudo mais. Então, e pediu se tinha alguma indicação disso.
Então, o nosso concierge, ele tomou atitude por si próprio, não só de pesquisar quais são os lugares, mas de ir comprar uma pequena amostra da goiabada, e quando o hóspede chegou no final do dia, tinha lá indicações onde ele poderia comprar, mas além disso tinha uma goiabada para ele experimentar. Então acho que você empoderar também as pessoas que estão em contato direto, para que tenha pequenas atitudes no dia a dia, que ajude nesse encantamento, em surpreender os hóspedes, acho que é um ponto crucial até, né? Você realmente dar a liberdade às pessoas de até gastarem algum dinheiro com o hóspede, se perceber que isso vai ser muito importante para encantar. Perfeito. Muito obrigado ao Alex. Obrigado. Uma salva de palmas. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima palestra, a Anete Becking vai apresentar como avançar as estratégias. É avançar ou alavancar? Aqui tá. Vamos aqui. Como avançar as estratégias de fidelização no âmbito nacional. O Brasil em tempos de loyalty. A Anete é formada em marketing com MBA na FIA da USP, palestrante internacional, com atuações em programas de loyalty, trade e consumidor no Brasil e nos Estados Unidos, em parceria com o Carlson Marketing Group. É professora também do MBA da FIA em marketing de relacionamento. É responsável pelo planejamento, implementação e gestão de mais de 20 programas ativos no Brasil atualmente. Alguns destaques como Oi Pontos, cartões de crédito, o Boticário, o Clube PB da PB Kids, Bradesco Seguros, Volkswagen e Castrol. Bem-vinda, Anete. Obrigada. Obrigada. Bom dia, acho que ainda é bom dia. Eu tomei o cuidado de relembrar várias palestras que eu tenho feito recentemente e busquei aquela que eu percebi que foi mais satisfatória para quem estava assistindo, porque eu percebo que a gente tem muita dificuldade no Brasil de ter dados sobre programas de fidelidade para os mais diversos segmentos. Então, o que eu vou tentar conceitualizar um pouco para vocês, o que a gente imagina que é passado, mas que ainda acontece no dia a dia das empresas, e acenar para vocês as informações e os motivos pelo qual tem feito programas de fidelidade crescerem tanto nos Estados Unidos, ainda com números extremamente expressivos, e principalmente no Brasil e América Latina. As empresas têm muita dificuldade de comprovar resultados por segmento, mas acho que a gente que vive o dia a dia desses programas talvez consiga dar um pouco dessa visão para vocês. Espero que vocês apreciem, e eu vou conceituar um pouquinho e depois a gente entra nos dados, tá bom? Obrigada pela presença. Bom, atuar no mercado era de uma forma extremamente mais simples, porque cada departamento fazia a sua estratégia e a gente conseguia seguir um caminho mais longo. E hoje a gente percebe que essa história está muito diferente, que a gente não tem mais um marketing num caminho único. A gente tem uma necessidade muito maior de envolvimento do consumidor. TI sempre foi voltada para back-office, isso ainda parece incrível, mas foi comentado aqui de manhã, que existe uma dificuldade muito grande de você ver a TI amarrada com o negócio, ela sempre tem mais coisas para fazer do que ajudar as áreas de marketing a gerar resultado. E também as mídias, eram mídias onde o consumidor interagia muito pouco. Então, era muito mais fácil a gente divulgar e informar o consumidor daquilo que a gente gostaria, e, principalmente, as métricas. Elas não monitoravam transação, elas monitoravam, sim, os resultados de venda de uma forma geral. A gente não conseguia acompanhar cliente a cliente de forma nenhuma, e a gente convivia muito bem com isso, as empresas cresciam e evoluíam. Com a necessidade de crescimento, esse equilíbrio entre as empresas e o consumidor, que era tão estável, né, os dois tinham um poder equilibrado, passou a ser cada vez mais interessante para o consumidor e dificultoso para as empresas acompanharem. A gente percebe, eu vou sem óculos, é recente ainda, a gente percebe barreiras geográficas cada vez mais eliminadas pelos consumidores, a gente percebe preços
extremamente disponíveis, o consumidor se sente empowerizado porque ele sabe o que ele quer e ele pode encontrar isso em vários lugares. As empresas estão tendo muita dificuldade de acompanhar essa evolução do consumidor e a gente percebe também a força da web, das redes sociais, onde o consumidor compartilha a sua satisfação por produtos e serviços e onde também as empresas têm se desenvolvido para conseguir acompanhar. Tudo isso pode ser monitorado, tudo isso pode ser acompanhado, e o consumidor cada vez mais está empowerizado para fazer isso. Qualquer canal que ele utilize, seja mobile, seja web e outras alternativas, ele está cada vez mais subsidiado por compartilhamento em canais de informação. Isso tem tornado o desafio das empresas de rentabilizar suas vendas um desafio inovador. A gente continuar vendendo como a gente sempre vendeu, através de aquisição, e isso acontece muito quando chega agora no segundo semestre, né, onde a gente tem metas para atingir, tem sido um fator que tem conduzido as empresas a reduzir sua lucratividade. Então, as empresas têm visto nisso uma necessidade de compreender o seu cliente para poder, através das transações, conseguir resultado. E o que a gente percebe que esse pulo é um pulo significativo para as organizações e o que elas mais precisam é de informação de como isso tem dado certo nos seus vários segmentos, talvez para subsidiá-los a conseguir fazer esse movimento. Agora, nós temos, então, uma via de mão dupla. O indivíduo faz toda a diferença e ele sabe disso. Ele sabe que você pode monitorar suas preferências, ele espera isso, é como a gente já comentou aqui do hotel e dos demais itens, ele sabe que você tem condições de conhecê-lo, ele não gosta de ser abordado por aquilo que ele já sabe que a empresa deveria conhecer, ele prefere até dar dados e receber esse atendimento diferenciado, agir de forma diferente, e a gente também não consegue mais trabalhar só baseado em dados demográficos. Eu falo isso, parece que a gente está falando da pré-história, mas não é uma realidade nas organizações. Ainda existem muitas empresas com muita dificuldade de monitorar a transação, monitorar comportamento nos diversos canais e mapear quem são os seus verdadeiros clientes rentáveis para poder retê-los. Essa dificuldade é uma dificuldade que eu compartilho com vocês. Eu falo sempre, quando eu estou com clientes, falo, isso não é um privilégio da sua empresa, acontece em várias empresas. E a gente percebe que hoje a grande dificuldade, e por isso o TI tem sido tão importante, é metrificar cada ação que você faz, cada campanha que você faz, monitorando o resultado e percebendo que perfil reage a que abordagem e que resultado você consegue com isso. TI torna-se decisivamente fator crítico de sucesso nas organizações. A gente acredita que cada vez mais vai ser difícil fazer marketing sem TI, mas a boa notícia é que a gente também consegue medir e provar que marketing é uma fonte de resultado. Cada vez mais a gente percebe que esse departamento se torna um alavancador direto de resultados nos negócios, principalmente por rentabilizar a venda. Nem tanto por dar outros caminhos, mas muito mais por rentabilizar a venda e subsidiar. E aí a gente chega no ponto-chave do que motivou o mercado a crescer tanto em investimentos em fidelidade, que é a importância do valor do cliente. As empresas hoje têm dados, desde 1987, que a gente conhece, sobre a importância, né, de que custa 6 a 7 vezes mais caro você conquistar um novo cliente do que reter o seu cliente, mas devido à dificuldade de começar uma pequena história de sucesso até chegar num grande programa, as empresas têm mantido ainda muitos modelos tradicionais, se é que eu posso dizer assim, de vendas ainda em paralelo. E os dados são estonteantes, os números parecem até mentirosos, de tão significativos, né? Os clientes, quando já são clientes da sua organização, eles têm 60% a 70% de chance de fazer um novo negócio da sua empresa, contra uns 5% de chance de um novo cliente que você vai buscar no mercado. Então, além de ser mais rentável, ele também dá resposta mais ágeis. A taxa de attrition, de perda de cliente, pode chegar na ordem de 50%. Se diz que, no mínimo, uma empresa perde 10% da sua base de cliente por ano. A gente sabe que cartão de crédito tem uma média de 20%, seguros é uma média de 25%, e por assim vai. Imagina você ter que trocar toda a sua carteira de clientes em 4 anos. Isso tem um custo que não é normalmente medido nas empresas. E o que as empresas têm conseguido fazer é exatamente metrificar que a conquista
de uma nova venda num cliente atual traz um lucro extremamente significativo que torna, com o decorrer dos anos, as empresas cada vez mais rentáveis. Os acionistas hoje esperam não só venda, eles esperam venda com altíssimo grau de rentabilidade. E esse é o desafio que esse setor permite para a gente, e num nível de escala muito grande em função do Big Data. A lucratividade de uma empresa, se praticada ano a ano em cima da retenção, ela consegue aumentar em 95% apenas com uma retenção de 5% dos clientes. Se vocês somarem esses 14 anos, é um número extremamente significativo. Eu coloco isso, depois eu tenho as fontes todas, porque é impressionante como os números são chocantes quando a gente fala em crescer 10% as vendas, 5% as vendas, numa economia de dificuldade. O nosso maior tesouro é o nosso cliente, ele está dentro de casa. E fazer esse esforço para conhecê-lo, para que ele possa, inclusive, indicar e crescer, é muito menor do que o esforço que uma organização faz para conquistar um novo cliente. Ela apenas ainda não sabe fazer isso com todo o modelo que ela veio construída. E o que eu gostaria que vocês, ao eu terminar esses breves minutos que eu estou falando com vocês, dar a garantia a vocês dos resultados que são alcançados com isso. Eu sou apaixonada por programa de fidelidade, não tanto por fidelidade, estou brincando, mas muito mais pelo programa de fidelidade, mas é impressionante a capacidade de resultados que a gente tem. Tá? Como é que funciona isso? Você, no primeiro ano de vida do seu consumidor, você tem uma base de lucro que é equiparada, se ele é um novo consumidor. Você começa a crescer no decorrer do tempo o lucro por referências. É muito conhecido a capacidade que o consumidor tem de influenciar outras pessoas, principalmente hoje pelos meios interativos. O lucro por incremento em compras acontece muito, o famoso upselling. Ele tende a concentrar os seus investimentos porque ele se sente reconhecido e valorizado, não é porque ele ganhou mais, mas ele tende a trabalhar mais concentrado, e com o advento de household, que é uma coisa que vai começar no Brasil, isso tende a ajudar muito a classe C e D, a gente conseguir ter base suficiente de transação para recompensar a família, e começa cada vez mais a dar economias por redução de custo. Ele aprende a trabalhar com a sua empresa e ele gasta menos de call center, ele gasta menos na operação, ele gasta menos para efetuar pagamento. Então, ele se torna um cliente extremamente rentável e isso é gradativo, é incrível como esse crescimento. Eu vou trazer números para vocês do mercado americano, agora de 2012, que vocês vão poder constatar. E aqui eu vou passar um pouco de dados para vocês, tá, gente, que eu acho que é bastante confortável a gente usar no mercado, porque exige um esforço muito grande, quando a gente tem informações que possam consolidar e convencer um CEO de que esse esforço vale a pena. Fidelidade é extremamente capitalista. A gente está falando em estender o relacionamento e elevar o lucro. É claro que, com isso, a gente deixa o cliente mais satisfeito e o acionista também, mas é uma ferramenta extremamente capitalista. 84% dos consumidores americanos optam por um varejo quando ele tem um programa de fidelidade, clubes de benefícios ou similares. São números escandalosamente altos, né? As médias de retorno de companhias aéreas nos Estados Unidos, esse dado é de 2011 para 2012, têm sido bastante significativas. Você cresce, em média, 35% das milhas voadas, cresce 55% na base das pessoas que participam dos programas de fidelidade, e hoje a tomada de decisão para escolher um voo é influenciada na ordem de 45% para as empresas que têm um programa de fidelidade. No caso dos hotéis e resorts, a gente percebe um crescimento mínimo de 7% ao ano nos frequent users, mas também é um número que vem crescendo muito nos meses mais recentes. Cartões de crédito, uma das indústrias que mais utiliza, né, programas de fidelidade. Acho que é difícil a gente ver um cartão hoje que não tem um programa, porque o valor percebido pelo cliente é muito grande. Nós temos um aumento de 9% a 15% em média e de 20% nas retenções e renovações. Tá? Telecom é um mercado onde tem tido uma evolução muito grande no Brasil, até pela realidade de números de mobiles, né, e smartphones que a gente tem. Isso é um meio, inclusive, extremamente usado para programas de fidelidade. Mas o que a gente percebe é que, no Brasil, ainda a média que um cliente fica numa empresa de telecom é de 12 meses.
Se a gente conseguir, com o mesmo custo de aquisição, que esse cliente fique 16 meses, vocês imaginam a rentabilidade, como a gente cresce, cliente a cliente, ao invés de perder esse cliente para a concorrência. Custa algo em torno de $400 conquistar um novo cliente de telecom no mercado americano, e metade disso no mercado brasileiro. Qualquer retenção que você faça em cima disso te dá um lucro extremamente interessante. Por isso, a importância de saber o valor do cliente. E uma redução do churn, que é um dos itens mais significativos das empresas de telecom. A média do consumidor americano, aqui a gente fez 3, 4, né, quando o Alex estava perguntando, é de participar em torno de 11 programas, e ele está ativo numa média de 8 programas. Quando você fala numa household, que é envolvimento da família, chega a ter 18 programas por família. Mas eu acho que essa é uma evolução que a gente ainda não chegou no Brasil, por isso eu estou passando para vocês. Mas é extremamente interessante monitorar a família para a classe C e D, porque aí você consegue volume para conseguir pontuar e ter frequência. Um outro dado extremamente diferenciado é o número de participantes, número de pessoas somando em todos os programas de fidelidade americanos de 2013. E um outro dado que também tem mudado muito o best practice, tanto lá fora quanto aqui, é o percentual de redemption, de resgate, que os clientes fazem dos programas. Falar em resgate, quando a gente fazia business plan de programa 3, 4 anos atrás, era a maior preocupação das empresas quanto eles iam gastar em prêmio. Hoje se percebe que esse aumentar, elevar a quantidade de resgates só aumenta a lucratividade de cada cliente. Isso é comprovado, tanto que vocês veem hoje as empresas colocando de destaque quando vai vencer seus pontos, ou até dando chance de você comprar seus pontos, porque eles percebem que quanto mais o cliente resgata, mais resultado ele tem. Programas maduros nos Estados Unidos ainda atingem 40% de redemption, portanto, não há necessidade de fazer um business plan onde 100% das pessoas vão resgatar seu prêmio. Isso não é uma realidade. E várias informações podem comprovar isso. A delícia do mercado americano é que eles são obsessivos por métrica, né? Eles têm medida para tudo. Eu sou co-presidente do Comitê de Loyalty da Band no Brasil. A gente vai fazer alguns movimentos para tentar mapear esse mercado. A gente vai envolver o maior número de pessoas possíveis, mas ainda há uma dificuldade no Brasil de a gente medir, até nas nossas empresas, quiçá no mercado. E o que o consumidor americano espera para participar de um bom programa de fidelidade é que ele seja extremamente ágil, interaja com ele, tenha simplicidade de participar, tenha relevância, que é um fator que se fala muito em todos os negócios, em todas as mensagens, para a gente não dirigir mensagens ao consumidor sem que ela tenha uma abordagem dirigida. Quando você faz uma abordagem dirigida, o índice de abertura chega a 45%, 48%, porque ele sente que aquela mensagem é diretamente para ele. O mesmo com o trade. Tá? E a comodidade, ele espera que você converse com ele pelo canal de preferência dele. A tendência dos novos programas é perguntar que canal é esse. Hoje a gente já tem programas, por exemplo, da PB Kids, onde a criança entra via Facebook porque ela não tem RG, né? Às vezes não tem CPF. Então, você tem que facilitar o acesso e integrar todos os canais para que ele sinta que você conhece o cliente, não importa onde ele está. Esse é que dá comodidade. E um dos dados que eu acho mais recente e bastante interessantes para vocês, saiu da Colloq recentemente, que mostra alguns crescimentos em alguns setores específicos. O mercado financeiro tinha parado de crescer em função dos problemas que a gente teve de bolsa, mas de 2 anos para cá eles vêm crescendo sensivelmente e os especialistas da pesquisa acreditam isso ao fato de que liberou o crédito e com isso conseguem ter uma movimentação mais dinâmica. Com relação à parte das companhias aéreas, elas já são consideradas um mercado maduro, onde já tem uma certa consolidação de público participante, mas ela tem conseguido também crescer bastante o número de participantes. Varejo foi a grande vedete, tá, desses últimos anos, tem crescido na ordem de 109% o número de participantes. Isso se deve a grande número de novos players no mercado de varejo americano e também a novos formatos de private label para esses setores. Hotéis também crescido bastante, nenhum ponto destacado, mas é mais os frequent users. E o outro ponto que eu acho que merece a nossa atenção é o crescimento comparativamente baixo, né, de supermercado, porque os supermercados têm evitado e têm diminuído muito
a quantidade de recompensas nos seus programas. E que, com isso, o valor percebido pelo cliente tem reduzido bastante. Tá? Então, esses são alguns comportamentos que a gente vê do mercado americano. Falando de Brasil, esse aqui são dados muito amarrados com a minha longa história profissional de trabalhar em vários setores e com várias conversas com o cliente. E a gente percebe que são muito similares os comportamentos e as expectativas dos consumidores brasileiros em relação aos consumidores americanos. A boa notícia é que vale a gente pesquisar lá para poder implantar aqui. Muitas vezes dá até para evitar um piloto para você conseguir implantar resultados com mais curto prazo. Alguns índices interessantes. Cartão de crédito, a gente percebe no Brasil que, após 4 meses, o participante que resgata seu prêmio, ele cresce 30% o seu gasto médio. E, após 12 meses, ele quase que dobra o gasto médio com aquele cartão. E não é porque ele foi aumentado, é porque ele concentra gastos, porque ele sente-se reconhecido. Apesar de reclamar dos catálogos de prêmios, tá? Mas é uma realidade que funciona e os bancos têm trabalhado muito forte em cima disso. Os cartões de crédito também têm outros retornos bastante interessantes. Eu falo que se banqueiro faz é porque deve dar muito lucro, né? Onde a gente tem 85% mais de transações, 19% mais de tempo de relacionamento e um índice de cancelamento que chega de 35% a 55%. Telecom, os índices no Brasil já alcançam de 26% a 30% de retenção ao ano. E quando você pontua inadimplência, significa que você consegue algo em torno de 22% a mais de retenção. Se não pontuar, porque está valendo a pena financeiramente que ele tenha um pouco de inadimplência, né? Aí isso não acontece. Mas só no Brasil que a gente faz isso, né? Lá fora a gente tenta pontuar sempre alto. Os supermercados, a gente percebe que já no primeiro ano já tem um incremento de 20%. Depois eu disponibilizo para vocês a palestra, ou se quiserem meu cartão do stand, ou com a Terrapins, tá? Que são dados bastante interessantes. E o que a gente percebe é o seguinte, tanto no Brasil quanto lá fora, as pesquisas mostram, o consumidor ele quer ser valorizado, ele quer ser reconhecido por ser fiel e concentrar os gastos dele numa marca. E isso, por mais curioso que pareça, é diferente por setor de indústria com quem o consumidor se relaciona. Só para vocês terem uma ideia, todos eles vocês vão ver que o consumidor, as 2 primeiras linhas, esperam receber algo da empresa, não necessariamente um prêmio. Mas cartão de crédito se destaca como ele espera prêmio, ele não espera desconto. Na parte de varejo se destaca como ele espera não ganhar o prêmio, mas ganhar algum reconhecimento, algo da empresa, um voucher, e principalmente algo que dê uma economia numa recompra. As companhias aéreas é o único dos setores que status tem valor, né? Nenhuma outra empresa a gente percebe esse tipo de coisa. E telecom também é muito importante, porque o uso é muito intenso e a gente percebe que as empresas acreditam que a economia que ele gera, né, com o seu consumo e poder trocar por banda larga por outros serviços é bastante interessante. No Brasil, e isso já aconteceu lá fora, o americano está um pouco mais exigente, o consumidor topa esperar 1 ano e meio a 2 anos para receber seu prêmio, desde que ele receba um prêmio significativo e desde que ele se sinta valorizado nesse período. Tá? E o que a gente percebe é que esse resgate, ele depois aumenta a sua frequência. Exatamente pelo fato de que, ao resgatar os prêmios, ele se sente reconhecido, ele fica sensibilizado e concentra gasto. Por isso que dar prêmios tem sido cada vez mais um fator relevante nos programas. Vou finalizando dizendo para vocês que eu considero isso uma grande oportunidade, como todo desafio é uma grande oportunidade, né? E as empresas estão se mexendo, fazendo de tudo, não importa o esforço necessário, porque elas percebem que é um caminho sem volta. Tanto a questão do Big Data, quanto a questão de conhecer a transação dos consumidores. Retenção, portanto, é uma nova forma de venda mais rentável. Nada mais do que isso, você vender, revender, revender, revender no ciclo de vida do cliente, oferecendo para ele aquilo que ele aspira, pelo canal que ele aprecia, e de uma forma que ele se sinta prestigiado, reconhecendo isso. Portanto, fidelidade nada mais é do que estender o relacionamento por mais tempo, seja 2 meses, 5 meses ou 10 meses.
Não é você ter o consumidor para sempre. Eu falo isso porque em aula a pessoa fala, mas você acredita que existe fidelidade? Fidelidade é exatamente essa extensão. Tá? E o que é interessante nisso é que isso garante lucratividade para a sua empresa e reconhecimento para o seu cliente. 5 slides para fechar a apresentação. Relembrando que eu passei para vocês, relacionamentos estão mudando, os computadores, as páginas e os consumidores estão altamente conectados. Ele tem o poder, ele vai decidir as coisas, a gente sabe disso, e é muito fácil que ele se sinta reconhecido, embora um desafio é monitorá-lo, mas o consumidor brasileiro é muito maltratado, qualquer reconhecimento, qualquer forma de recompensa ao iniciar um programa faz a diferença, depois você pode entrar com diferenciais mais competitivos. O cliente quer ser valorizado por ser fiel a uma marca, ele quer que você tenha foco nas suas preferências, conheça o comportamento dele, e quanto mais simples o consumidor, mais ainda ele retribui esse retorno. A tecnologia é fundamental, sem ela nós não vamos conseguir o conhecimento que a gente precisa do consumidor, a gente precisa monitorar a transação para saber para quem nós vamos investir, não é todo consumidor que vale a pena. Tá? Existe uma curva 20/80 nas organizações. As métricas são fator-chave, a gente também tem que ficar obsessivo por medir. E a gente tem a boa notícia das inovações que vêm do mercado de informações, onde a gente passa a ter cadastro positivo e mais informações para a gente poder trabalhar no Brasil, coisa que a gente não tinha. A gente só conhecia o mal pagador, né? O cliente que a gente tinha que fazer o financiamento do crédito, a gente sabia tudo sobre ele. O cara que paga à vista e que dá lucro, a gente sabe muito pouco. Então, esse movimento também vem nos ajudar muito. Programas têm que ter relevância, agilidade, comodidade e simplicidade. Participar tem que ser simples, tem que valer a pena e ele tem que se sentir reconhecido. Loyalty significa estender o relacionamento e eu tenho certeza que os seus clientes e os seus acionistas vão ficar bastante satisfeitos com isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Acho que não tem tempo para perguntas, né? Obrigado, Anete. Professora Anete deu uma aula de fidelidade aqui para a gente, muito bacana. Vários indicadores. Nosso próximo palestrante, o João Carlos Zicardi Vieira, ele é diretor-presidente da Digital Gest e ex-presidente do Conselho Diretor da Ampro. João Carlos pode ser definido como um profissional multidisciplinar. Estamos aqui no evento multi-channel, multidisciplinar também. Formado em comunicação pela FAAP, pós-graduado pela SPM, onde lecionou por 10 anos. Abriu sua agência em 1984, depois de ter passado por Alpargatas, Johnson & Johnson e pela UMAP. Então, convido o João para compartilhar um pouco dessa experiência toda com a gente. Uma salva de palmas. Obrigado. Bom dia a todos. Uma satisfação estar com vocês. E é muito importante a gente ter a oportunidade de trocar ideias e trocar experiências ao longo da vida, que a gente acaba aprendendo um pouco, ensinando um pouco e trocando o tempo todo as novas experiências. Desde manhã a gente ouviu bastante sobre assuntos como banco de dados, Big Data, fidelidade, retenção, e realmente é o que as empresas, a gente percebe há muito tempo, vem tentando, e algumas com muito sucesso, desenvolver e conseguir clientes, retenção, rentabilidade, retorno, etc. Eu vou contar uma historinha pequena para vocês, apenas como uma troca de experiência, e talvez a gente chegue a um ponto comum, que talvez a gente tenha quebrado alguns paradigmas, e talvez a gente hoje já esteja vivendo uma posição um pouquinho fora da caixa, e que talvez não seja conhecimento de todos. A palestra, o tema da palestra é fidelidade integrada do B2B ao B2C. Por que essa escolha? Porque, dependendo da categoria de produtos que a gente converse no mundo inteiro, as lojas físicas ainda representam 70% da vida das indústrias, 80%, 90%. Evidentemente que a gente está no processo de transformação, ela é importante, nós temos que atendê-lo e segui-lo e até inovar em cima disso. Mas a verdade é que o online e o offline pouco conversam. Esse é um grande desafio. O offline e o online
são mundos, muitas vezes, completamente distantes. A tecnologia assume um papel fundamental nesse processo, como já foi dito aqui, e a gente tem vivenciado isso juntamente com os nossos clientes, e a gente quer mostrar isso para vocês agora. Como é que funciona o selling, como é que funciona o trade marketing no Brasil, como é que funciona há 30 anos esse cenário? Esse cenário nós temos uma indústria que vende os seus produtos para os distribuidores e que vendem para os pontos de venda. E também temos os key accounts que compram diretamente das indústrias e recebem seus produtos das indústrias. Esse cenário aqui representa 44 bilhões de reais em trade marketing do Brasil este ano. Nós estamos falando num cenário onde pouca atividade de inteligência de relacionamento a gente conhece, em tese. Esses 44 bilhões de reais investidos em